Dando continuidade ao nosso projeto, na aula anterior nós configuramos os personagens, né? Determinamos os comportamentos de cada personagem. Nesta aula nós iremos criar o cenário, né? Para estar testando e colocando os nossos personagens no cenário e estar testando o nosso primeiro exemplo. Então, para criar um cenário, eu clico aqui em Scenes, aqui no canto, nesse painel do canto esquerdo, né? Clico em Scenes, e aqui ele vai me listar todos os cenários que eu tenho no jogo. Como eu não tenho nenhum, né, eu vou clicar aqui neste retângulo tracejado do centro para criar um novo cenário. Tá? Aqui eu também posso clicar aqui em Create New para criar um novo cenário. E dependendo, né, se eu tiver vários cenários, é interessante organizar esses cenários em pastas. Né? Então eu clico aqui em Create Folder para criar pastas e estar organizando cenários dentro dessas pastas. Então vamos clicar aqui neste retângulo tracejado aqui do centro para criar o nosso primeiro cenário, né? Aqui está falando, este jogo não contém nenhum cenário, clique aqui para criar um. Então vou clicar neste retângulo. Nessa janela que se abriu, eu vou determinar o nome do cenário. Então vou colocar aqui, ó, cena 1, tá? Aqui embaixo o tamanho do cenário, tá? Eu posso determinar o cenário em tiles, né, em ladrilhos, né, ou em pixels, tá? Se eu colocar aqui em pixels, eu venho aqui e digito o valor que eu quiser em pixels, que o cenário vai ficar nesse tamanho, né? Ou em ladrilhos, né? Então o padrão ele usa 20 ladrilhos de largura por 12 ladrilhos de altura. E cada ladrilho desse ele tem uma largura de 32 pixels por uma altura de 32. Tá? Então eu vou usar o tamanho padrão, que é 20 por 12, né, ladrilhos. Aqui eu vou determinar a configuração da cor do fundo do cenário. Então aqui, como padrão, vem aqui uma cor sólida, né? Clicando neste botão ao lado, eu determino a cor sólida que eu quero para o meu cenário. Caso eu não queira nenhuma cor, né, basta clicar no drop down, escolher sem cor, no color, né? Ou eu posso usar um gradiente, né, um gradiente vertical. Aqui eu vou determinar duas cores. Então eu vou colocar aqui um azul claro e vou deixar branco, né? E vou clicar em Create para ele criar o nosso primeiro cenário. Criei o cenário, aqui eu estou no editor de cenários. Aqui eu tenho a barra de ferramentas padrão, tá? Aqui eu tenho a paleta, onde eu posso estar usando os componentes gráficos para estar adicionando no cenário. Então, para mim adicionar o piso aqui no cenário, né, ele está sem chão, eu preciso colocar um chão para colocar os personagens. Eu vou usar a ferramenta Pencil, aqui, ó, segunda ferramenta, né, Pencil. Clico no ladrilho que eu desejo, no caso eu vou usar esse aqui que representa o ladrilho do canto inferior esquerdo, né? E clico no cenário para ele adicionar, tá? E vou completar com o restante com este aqui, né? Vamos ver, eu adicionei um ladrilho, vamos ver quantos ladrilhos eu vou completar a largura do cenário. Então já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e finalizo com esse aqui. 20 ladrilhos, né? Então nosso cenário tem 20 ladrilhos de largura como configurado lá na janela anterior, tá? Eu posso reposicionar esses ladrilhos, né? Se eu pegar a ferramenta de seleção, eu posso clicar e mexer nele, ó. Posso movimentar esse ladrilho, né? Mais para frente nós iremos aprofundar mais nessa ferramenta de edição de cenários, tá? Então agora adicionamos o piso, vamos adicionar os personagens, né? Os atores. Eu vou salvar aqui o projeto. Para adicionar os atores, aqui na paleta eu clico em Actors, né? Eu tenho aqui os personagens listados, né? Os personagens do nosso projeto, no caso são 2. Para adicionar, basta dar um clique sobre o personagem desejado e dar outro clique no cenário. Não preciso clicar e arrastar, tá? Segurar e arrastar. Um clique aqui, vem no cenário, posiciono o mouse onde eu quero e clico novamente, né? Vou adicionar agora o inimigo. Eu posso usar a tecla Shift, tá? Para estar auxiliando no alinhamento do personagem. Ele vai grudando, né, como se tivesse uma grade ao fundo, né? Então ele vai colando, ó, e fica mais fácil o alinhamento. Estou usando a tecla Shift, ó. Sem o Shift ele fica livre, né? Então adicionei aí 3 personagens. Vou salvar. Certo, nosso cenário está pronto, o jogador principal está inserido, tenho 3 inimigos e agora como que eu faço para testar esse jogo? Eu posso estar vindo aqui no menu Run, né, para testar no Flash, né? Ele vai abrir aquela janelinha do Flash Player. Eu posso testar dentro do navegador, né? Ele vai incorporar
o SWF já direto numa página em HTML, tá? Posso testar o jogo por aqui também, né? Test Game. E tem aqui o Test Scene, que ele vai testar também o nosso jogo. Qual a diferença dessas opções, né? Test Game, Test Scene, né? A diferença do Test Game é que se você tiver lá vários cenários, um menu já pronto, né? Animações, ele vai executar o jogo inteiro. O Test Scene, ele vai executar somente o cenário atual que você está editando, né? Você quer verificar somente aquele cenário que você está modificando, então você executa somente o cenário e não o jogo inteiro. Neste caso aqui, neste exemplo, não vai fazer diferença, né? Nós só temos um cenário no jogo, então tanto faz Test Game como Test Scene, ele vai executar a mesma coisa, tá? Ou eu posso usar os atalhos de teclado, né? Ctrl Enter para ele executar no Flash Player, ou Ctrl Shift Enter para ele abrir o navegador e tá lá com o SWF já incorporado no HTML, tá ok? Então vamos testar o nosso jogo. Então tá aí, abriu. O jogo está executando, a animaçãozinha está correndo, legal aqui. Posso controlar com o teclado o meu personagem e eu vou matar o inimigo. Ó, aconteceu um problema aqui, né? Eu não defini a física do cenário, então eu preciso definir a gravidade em cima desses elementos de jogo aqui. Para fazer isso eu clico em Physics, tá? Então eu posso definir a gravidade na horizontal, né? E a gravidade na vertical. Tá? Segundo a documentação oficial do programa, uma gravidade que fica legal, que simula a realidade, é 85, tá? Aqui na vertical, na gravidade vertical, tá? De cima para baixo. Feito isso, né, definir a gravidade, vou salvar novamente e vamos testar nosso jogo. Então tá aí, ó, eu vou pular e eu estou com a gravidade correta agora. Se eu pulo em cima do personagem, ele morre, né? Eu posso arrastar ele, ó, empurrar o personagem, né? Conforme foi aquela força que nós deixamos configuradas lá. Ó. Então tá aí, nosso primeiro jogo, né? Nosso primeiro cenário de teste. Se eu sair com o personagem do cenário, aí eu tenho que fechar a janelinha, tá? E abrir novamente, testar o jogo novamente. Tá? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado deste primeiro módulo básico e até a próxima aula.